Boa noite, pessoal. Então, conforme combinado, hoje eu vou estabelecer com vocês um roteiro dos temas que vão cair na atividade avaliativa número 2, que vai fazer o fechamento da média, né, junto com a atividade avaliativa 1. Então, eu vou aproveitar para repassar alguns temas que foram dados na segunda metade da disciplina, e esses temas versam sobre mercados, condições de equilíbrio, esses elementos dos mercados. E aí a gente, à medida que vai avançando, né, a gente vai comentando e vai tirando dúvidas para que vocês cheguem para fazer atividade com as melhores condições possíveis, né? Então, essa é uma proposta de um encontro mais dialogado com vocês, porque eu preciso do feedback de vocês para a gente poder responder as dúvidas, ok? Então, o primeiro tema é o tema mais genérico, né? Sobre o que é um mercado, né? Então, opa. Ué, eu adicionei. Cadê o Danilo? Ah, aqui. Bom, gente, então a primeira questão, assim, que eu perguntaria para vocês é sobre o que é um mercado, né? Então, é isso que eu falo com vocês. Vocês têm alguma dúvida a respeito do que é um mercado? Bom, professor, eu vou falar o que eu acho aqui, a minha resposta que seria, né? Todos os bens consumíveis que são comercializados, no caso, independente do item que a gente compra no mercado, vamos dizer assim, no supermercado, é um item também que a gente pode comprar lá numa loja, é um item que o governo pode colocar, né, vamos dizer, o dinheiro que ele pode colocar no mercado brasileiro, mais ou menos isso? Um mercado é o lugar onde esses bens são negociados, onde os bens e serviços são negociados. O mercado é isso, né? Ele é um meio para os negócios. Então, por exemplo, as empresas têm outros meios para fazer os negócios. Elas podem estabelecer negócio através de contratos com outras empresas, né? E o mercado é um desses meios, né? Então, você tem contratos de um lado e você tem mercados do outro. O que é o mercado? O mercado é o lugar onde você transaciona, né, negocia bens e serviços, com a intenção de obter preços e quantidades de equilíbrio, né? Então, respondendo a pergunta do que é um mercado, é o lugar onde você negocia, é o lugar onde os agentes econômicos negociam mercadorias, né? Seria isso o mercado.
Então, o mercado é o lugar onde os agentes econômicos negociam mercadorias. O mercado ele é composto por dois elementos, né? Um elemento, assim, vamos pensar, um poste. Ele tem uma largura e tem uma altura, né? Tem duas dimensões. O mercado também tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão chamada preços e uma outra dimensão chamada quantidades. Os preços, eles são todas as possibilidades em que uma mercadoria pode ser vendida e comprada. As quantidades também são todas as possibilidades de quantidade que uma mercadoria pode ser negociada no mercado. Então, nós temos o preço em unidades monetárias e as quantidades a depender do produto que a gente está negociando. Então, pode ser em quilos, toneladas, gramas, mililitros, litros, né? Então, a gente tem várias possibilidades de quantidades, sacas, né? Barris. Então, a gente tem que essas são as duas dimensões que o mercado tem, né? E através dessas duas dimensões, os mercados, eles definem também duas forças de mercado, né? Uma delas é chamada de oferta e a outra de demanda. Então, o que seria a oferta de mercado, pessoal? É a quantidade de produto que está disponível? Isso, que as empresas colocam à disposição do mercado. Exatamente. A um determinado preço, em um determinado período. Mas é isso mesmo. Quais são os componentes da oferta? Ou quais são os elementos que influenciam a oferta? Pode ser positivamente ou negativamente. Preço, material disponível para, sei lá, a criação desse produto, disponibilidade. Preço. Qual que é o outro? Sei lá. Eu falei sobre material para a produção daquele produto, se tiver disponível. Aham, que mais? Matéria-prima. Beleza. Eu acredito também que o período, né, que se encontra, sei lá, por exemplo, no mercado tem aquele período sazonal, né, que é um Sazonalidade, período... faz parte. E, eu acho que é isso. A gente tinha falado de produtividade também, né? E tinha falado de expectativas. Custo também. Oi? Custo também. Custos. A gente tinha falado primeiro sobre preço. Preço incentiva, né, as empresas a colocarem mercadorias à disposição, né, para venda. Depois a gente tinha falado de custos. Os custos, eles são uma barreira, né? Lembrando que não são custos fixos, diretos, indiretos e variáveis. Eles são custos contábeis. A gente está falando de custos econômicos.
Quais são esses custos econômicos? Custos de oportunidade, custos irrecuperáveis, custos de transação e custos de produção. Além de custos, a gente falou sobre produtividade. Se, por exemplo, você tem uma tecnologia que melhore a produtividade tanto do seu maquinário quanto da sua força de trabalho, isso aumenta a produtividade. Então, com a mesma quantidade de trabalhadores e com a mesma quantidade de capital que você tem, você consegue produzir mais, você consegue colocar mais mercadorias à disposição do mercado para vender. Então, tecnologia é um fator que influencia positivamente, né? E, além disso, a gente tinha falado sobre expectativas. E a sazonalidade que a Fabíola comentou tem a ver com expectativas. Então, por exemplo, em um período em que você, em datas comemorativas, por exemplo, em que você, empresário, espera que a demanda aumente, você pode colocar mais mercadorias à venda, né? Então, a sazonalidade faz parte da expectativa também, né? Além da sazonalidade, o que mais faz parte da expectativa? Se vai haver estabilidade de preço, se vai haver estabilidade na oferta das matérias-primas que você precisa, né? Então, tudo isso faz parte da expectativa do empresariado. Então, basicamente, são esses 4 elementos que vão formar a oferta de mercado, né? Em relação à demanda, pessoal, o que a gente poderia dizer dos componentes ali, dos influenciadores? Preço, renda disponível, custo. Preço e renda disponível faz parte, sim. Custos, não. Custos tem mais a ver com a oferta do que com a demanda. Porque, por exemplo, quando você fala sobre preço da mercadoria, o preço da mercadoria inclui também todos os custos que você tem para comprar mercadoria. Por exemplo, se dirigir até o mercado, selecionar os produtos, comprar os produtos, isso está no preço da mercadoria. A mercadoria pode custar R$3,50, mas quanto que custa a gasolina para ir até lá? Tudo isso está embutido no preço, né? No preço, no sentido econômico do preço, né? Então, o preço influencia negativamente, né? Já a renda disponível influencia positivamente. Lembrando que renda disponível é sua renda bruta menos os descontos, sendo o principal desconto o imposto, né? Os tributos que você tem que pagar e as contribuições, né? INSS, que fazem parte dos tributos, né? Ou, por exemplo, você paga algum empréstimo, né? Então você tem um desconto da sua renda bruta, né? Então, a renda disponível é essa diferença entre a renda bruta e os descontos. O que mais, pessoal? Preferências de marcas, preferências de determinado produto. Sim, preferências. Então, você pode preferir determinadas qualidades, né, que o produto tem que ter para você se sentir atraído para comprar o produto, né? Então, tinha falado também que o marketing, né, ele trabalha muito modulando as preferências, né? E o último, pessoal, alguém lembra? Também a expectativa, né? Também a expectativa. Agora, tem que lembrar o seguinte, na última aula eu falei com vocês sobre a diferença entre a demanda agregada,
né, que seria a demanda por bens e serviços, né, por todos eles, né, e a demanda individual. Na demanda individual, a gente tem o acréscimo de 2 elementos dos bens que são complementares a um bem de referência que a gente está comprando e dos bens que são substitutos em relação ao bem de referência que a gente quer comprar. Então, por exemplo, bens complementares, o celular e o carregador dele são complementares. Celular e fone, né? Impressora e papel A4, né? O quadro branco e esse marcador aqui. Então, são bens complementares. O que seriam bens substitutos? Gasolina e etanol, por exemplo. Café ou chá. Leite, leite de vaca ou leite vegetal, né? Então, você tem bens substitutos também. E é claro, você tem a rivalidade entre as empresas, né? Você pode preferir, por exemplo, um iPhone a um Samsung ou um Motorola, né? Então, são substitutos nesse sentido. E expectativas em relação à demanda, pessoal, são expectativas em relação a também a estabilidade de preço, a manutenção da renda disponível, né? Isso envolve tanto a expectativa em relação à manutenção da renda bruta e também dos descontos, né, sobre a renda bruta. Então, e diz respeito também à estabilidade da qualidade dos produtos, né, que a demanda quer comprar. A demanda é, né, ao contrário da oferta, que é a quantidade de bens e serviços que é colocada à disposição do mercado, né? A demanda é a quantidade de bens e serviços que são adquiridos, né, no mercado. Então, a relação entre essas duas forças de mercado que vai dar para a gente como resultado um equilíbrio. Vocês lembram onde que se dá o equilíbrio no mercado? Em que lugar gráfico isso ocorre? No meio, não é? Então, vamos lá, você falou no meio para mim. Ponto de equilíbrio? Onde que ele acontece? Primeiro, me ensinem aqui a desenhar um gráfico do mercado. Um L. Faz o quê? Um L. Um L. Vamos lá. Aí eu não lembro, mas um ficava, eu acho que a produção, né? Se eu não me engano. Ajuda aqui, pessoal. O preço e a quantidade? Isso, onde que vai o preço, Tainá? Em cima, não é? Em cima, no vertical. Preço. E a quantidade, então, tem que ser aqui. Beleza. Desenhamos um gráfico. Perfeito. Agora falta desenhar as duas forças de mercado, oferta e demanda. Como é que eu faço? Pega o O ponto. oferta em cima e o demanda é embaixo, tipo, a seta virada para baixo. Faz um X, pessoal. Ó. Uhum. Essa aqui em diagonal
ascendente para a direita é oferta. Essa aqui, que é descendente para a direita, em diagonal também, é a demanda. Então, primeiro você faz um L, coloca o P e o Q, P de preço, Q de quantidade, aí faz um X. Essa aqui de cima é o oferta, o O de oferta, e essa aqui é o D de demanda. Onde que está o equilíbrio aqui, André? Ponto de equilíbrio entre oferta e demanda onde as duas se encontram, né? Os dois Então tem que ser aqui. se encontram. Isso. Isso. Agora faz um pontilhado aí para baixo, que seria o ponto. Deixa eu ver se eu me lembro. O ponto de equilíbrio de quantidade e o ponto de equilíbrio de preço. Aqui, no ponto, na quantidade de equilíbrio, para vocês marcarem que é equilíbrio, façam um asterisco. Aqui é preço. De equilíbrio. Beleza. Isso aqui é o equilíbrio. Esse equilíbrio aqui ele é chamado de quê, pessoal? Como é que é o nome desse equilíbrio aqui? Ótimo de Pareto. Ótimo de Pareto, beleza. É isso mesmo. Perfeito. Ótimo de Pareto. O que ele significa? É o equilíbrio entre preço e quantidade. Beleza, é isso mesmo. Por que o ponto de equilíbrio o ótimo de Pareto não acontece aqui? Ou ele não acontece aqui, por exemplo? Por que o ótimo de Pareto acontece aqui? Porque o ótimo de Pareto, esse equilíbrio aqui, é o ponto máximo de bem-estar para a oferta e para a demanda. Eu não tenho como melhorar a situação para os ofertantes sem piorar os demandantes. E eu não tenho como melhorar a situação para os demandantes, ou seja, oferecer um preço menor para os demandantes ganharem bem-estar sem diminuir o bem-estar dos ofertantes. Os ofertantes, eles estão preocupados com o retorno sobre o investimento deles. Os demandantes estão preocupados com o padrão de consumo deles em relação ao que eles gastam. Então, não tem como diminuir aqui o gasto dos demandantes sem diminuir o retorno dos ofertantes. Esse lugar aqui é o equilíbrio porque ele combina o melhor retorno para os ofertantes com o melhor padrão de consumo dos demandantes. Isso é um ótimo de Pareto. Agora eu vou testar com vocês o seguinte. Suponham, por exemplo, que haja uma interferência governamental nos preços de mercado para a mercadoria X, que é essa aqui que a gente está trabalhando.
O governo estabelece um preço que é considerado menor que o preço de equilíbrio desse mercado. É aqui. O que vai acontecer com esse mercado, pessoal? Vai haver o quê? Professor, essa é uma das minhas dúvidas também. Quando aumenta, quando diminui, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, como é que eu faço isso? É exatamente aí onde eu travei também. Beleza. Quando a gente está falando de preço, estabelecimento de preço, você não mexe, você não desloca a curva para lugar nenhum. A gente está falando de preço, está falando de uma interferência externa no preço, né? Eu não estou falando que a oferta diminuiu, daí o preço aumentou, ou a oferta aumentou e o preço diminuiu. Estou falando que o governo decidiu interferir no mercado, estabelecendo um preço que é um preço abaixo do preço de equilíbrio. Então, uma interferência externa, não aconteceu por nenhum movimento das curvas, das forças de mercado. Houve uma interferência externa em relação às forças de mercado. O preço de mercado ele está sendo estabelecido abaixo do equilíbrio. O que a gente faz? Vamos supor que seja aqui, né? Aqui. A gente simplesmente faz o pontilhadinho para ver onde que a gente bate em cada lugar aqui. Bateu aqui, segue. Bateu aqui. O que vai acontecer? Existe uma quantidade, ó, a gente bateu primeiro na oferta. Existe uma quantidade ofertada aqui, quantidade ofertada, e existe uma quantidade demandada, ó, quantidade demandada aqui. Não está em equilíbrio, né? Porque senão as quantidades seriam iguais, a ofertada e a demandada. Só acontece nesse ponto. Aqui, a quantidade demandada é maior do que a quantidade ofertada. É claro que a quantidade demandada é maior. Vai ter mais gente querendo comprar a esse preço aqui, que é menor do que o preço de equilíbrio. Então, tem mais gente querendo comprar e menos gente querendo vender a esse preço, né? O que o governo fez? Ao estabelecer esse preço, o governo gerou um desequilíbrio no mercado. Qual desequilíbrio? Ele gerou um excesso de demanda em relação à oferta. A demanda está demandando muito mais quantidade do que a oferta está disponibilizando em produto. O que vai acontecer nesse cenário aqui? Vai faltar produto. Vai faltar. Vai ter muita gente comprando e pouca gente querendo vender. Entendeu essa parte, André? Sim, professor. Então, assim, a gente está começando por um exemplo em que não há nenhuma mudança nas curvas. Não foi a demanda que aumentou, nem a oferta que aumentou. Foi uma coisa de fora. Foi o governo que estabeleceu isso. Por decreto. Então, ele interferiu no preço. Agora, quando o governo estabelece um preço acima do preço de mercado, vou fazer mais para cima aqui. Esse foi o preço que ele estabeleceu primeiro, estabeleceu um preço abaixo do preço de equilíbrio.
Preço de equilíbrio é esse do meio aqui. Agora, estabelecer um preço acima do preço de equilíbrio. O que vai acontecer? Agora ele erra para mais, né? O governo. Estabelecendo um preço acima do preço de equilíbrio, vai ter mais gente querendo comprar ou mais gente vendendo? Vamos desenhar. Mais oferta e menos demanda? Isso. Ó, a quantidade ofertada vai bater aqui. A quantidade demandada vai bater aqui. Quando o preço é maior, o preço de mercado é maior do que o preço de equilíbrio, tem mais gente querendo vender do que gente querendo comprar. O preço está mais alto. Né? Agora o governo gerou outro desequilíbrio. Agora ele gerou um excesso de oferta sobre a demanda. O que vai acontecer? Vai sobrar produto na prateleira. Porque as pessoas não querem comprar esse preço aqui, elas querem comprar esse. Por isso que essa situação de equilíbrio é a melhor para todos. Aqui os ofertantes vendem a maior quantidade possível que os demandantes querem comprar esse preço. Nessa situação aqui, os ofertantes vão vender tudo, só que eles vão vender essa quantidade aqui, que é menor do que a quantidade de equilíbrio. Então não adianta para eles. Para eles, isso aqui é melhor ainda. Agora os ofertantes, nessa última situação, vão ofertar aqui em cima. Só que eles vão vender só isso aqui, que é onde a demanda está. Então a melhor situação é essa situação aqui do equilíbrio. Por isso que esse equilíbrio é considerado ótimo. Beleza, André? Beleza, professor. Professor, eu tenho mais uma dúvida. Sim. Num novo gráfico, se possível, faça uma reta paralela ou à oferta ou à demanda, para mais ou para menos. Explique novamente, por favor, se possível. Claro. Vamos lá. Fazer até com cor diferente as duas coisas. O gráfico eu vou fazer de preto e as curvas eu vou fazer de azul. Como é que monta? Um meio quadrado, né? Metade de um quadrado. Sabendo de geometria agora, hein? Sou mais simples. Faz um L. Tainá. Sim. E agora, onde vai o preço? Em cima. Beleza. Quantidade aqui. Fez o L. Faz o quê? Faz um X. Faz um X. Eu ia fazer outra cor, né? Até me empolguei aqui. Chama de oferta, chama de demanda. Beleza. E agora, André, o que você quer que faça? Uma nova reta, professor, de um novo ponto de equilíbrio, paralelo ou à oferta ou paralelo à demanda. E explica a parte da direita ou a parte da esquerda, aí fica a seu critério. Quando a gente fala assim, a oferta aumentou, o que a gente está querendo dizer? Que as quantidades ofertadas aumentaram.
a quantidade aumenta para a direita. Então, sempre vai deslocar para a direita, tanto a oferta quanto a demanda. Quando está falando assim, a oferta aumentou, quer dizer que tem mais quantidade sendo disponibilizada no mercado. No caso da demanda, tem mais quantidades sendo compradas. Né? Agora, tem que saber por que isso acontece. Então, vamos fazer da oferta primeiro. Essa é a oferta 1 e essa é a oferta 2. Essa oferta, esse deslocamento é um deslocamento que aumenta quantidades ou diminui quantidades? Aumenta, né? Aumenta. Por quê? Ó? Porque a quantidade de equilíbrio estava aqui, ó, nesse ponto. Quantidade de equilíbrio. Faz o pontilhado aí. Estava aqui, ó. Quantidade de equilíbrio 1. Agora, a quantidade de equilíbrio está aqui. Quantidade de equilíbrio 2. A oferta aumentou. A oferta aumentando, aumenta as quantidades de equilíbrio. Aumenta a quantidade de equilíbrio. A demanda não aconteceu nada. Agora, por que a oferta aumentou, André? Escolha um motivo aí para gente. Porque tem mais produto no mercado? Isso. Escolha um motivo para gente aí. Porque aumentou a demanda, tem mais produto no mercado? Não, esquece demanda. Vamos mexer só com a oferta agora. Tem que lembrar quais são os elementos que compõem a oferta: preço, custos, produtividade e expectativa. Como a gente não está mexendo com preço, você tem que escolher os outros 3. No caso, vamos supor a produtividade aumentou. Pode ser. Produtividade aumentou, a oferta vai aumentar. Ou as expectativas dos empresários ficaram melhores em relação ao futuro. Pode ser também. Os custos econômicos abaixaram. Aumentou a oferta. Está mais barato produzir. Aumentou a oferta. O que aconteceu com o preço de equilíbrio? O preço de equilíbrio estava aqui primeiro. Agora o preço de equilíbrio veio aqui para baixo. É uma coisa meio intuitiva. As empresas jogaram quantidades no mercado para vender. O que vai acontecer com o preço? Tem mais mercadoria no mercado, o preço da mercadoria cai. Fica mais barato. Né? Como é que a gente faz com a demanda agora, como é que a gente faz para esse ponto de equilíbrio aqui voltar para o ponto original, mexendo na demanda? Voltar aqui o preço para onde estava antes. As quantidades não, mas o preço para onde estava antes, mexendo na demanda. Aumenta a demanda? Aumenta a demanda. Agora que é o negócio, né? Tem que ser aqui, mais ou menos, né? Vou fazer aqui. Foi. Demanda 1, demanda 2. O preço de equilíbrio voltou para onde ele estava. Equilíbrio 1, equilíbrio 2 e equilíbrio 3. Só que a demanda aumentou. O que acontece com a quantidade de equilíbrio?
O preço voltou para onde ele estava, só que as quantidades de equilíbrio aumentaram de novo. Me dá um motivo aí por que a demanda aumentou. A gente não está mexendo em preço, então tem que escolher um dos outros fatores. Preferências, renda disponível, preço, Você escolhe. Renda disponível. Renda disponível aumentou. Renda disponível aumentou porque o emprego aumentou ou porque os tributos diminuíram, os descontos diminuíram? Aí tanto faz. Renda disponível aumentou, vai a demanda e se desloca. Expectativas do consumidor melhoraram, vai a demanda e desloca. É uma época festiva, vai a demanda e desloca. As expectativas do consumidor pioraram, vai a demanda e desloca para trás. Por que a demanda aumentou? Por que a gente fala que a demanda aumentou? Aumentar a demanda é a mesma coisa que aumentar a oferta. Aumentam as quantidades negociadas. No caso da demanda, aumentam as quantidades que os demandantes compram. Aqui, aumentou a quantidade. Percebam que a gente mexe em uma curva de cada vez. A gente não mexe com as duas ao mesmo tempo. Eu não... Por exemplo, por que a oferta aumentou? Porque a demanda aumentou. Não, é uma coisa de cada vez. Oferta se desloca em relação aos elementos dela, próprios a ela. Demanda se desloca em relação aos elementos que compõem ela. E agora, mexendo na oferta, como que eu faço para as quantidades voltarem a essa quantidade 2 aqui? Mexendo na oferta. Voltarem para as quantidades de equilíbrio desse equilíbrio 2. Diminui as quantidades ou não? Em relação à quantidade 2, o que acontece com a oferta? Para ela fixar nesse 2 aqui, a oferta tem que diminuir mesmo. Tá certo. Ela vai diminuir para onde? Para cá, né? Para onde que está esse equilíbrio 2 aqui? Aqui, né? Faz um pontilhado para cima daqui. Então, a oferta 3, ela ficou um pouco torta ali, tá? Dei um desconto. Deixa eu fazer aqui. Aqui seria a oferta 1. E aqui seria a oferta 3. A oferta 3 voltou com as quantidades para onde estava o equilíbrio 2. O que aconteceu com o preço? Com a menor oferta, o preço acabou aumentando, né? Preço de equilíbrio 1. Preço de equilíbrio 3. Então, sempre que você for mexendo nessas curvas aqui, você vai alterar o equilíbrio. De forma que você pode até obter, né, quantidades ou preços de equilíbrios anteriores, né?
André, vamos fazer outro exemplo? Sim, diga. Vamos lá, então. Vamos fazer um gráfico novo, que esse aqui está bem poluído. Montem o gráfico para mim aqui. Um L, né, para começar. E aí? Preço e quantidade. Em qual lugar? Preço na vertical e quantidade na horizontal. Boa. E agora? Uma reta para onde? Direita, esquerda, crescente ou decrescente? Ou Faz o X? quê? Faz o X. E agora, qual que é a oferta e qual que é a demanda? Oferta crescente e demanda decrescente. Onde está o equilíbrio? Entre as duas retas. No cruzamento. Quantidade de equilíbrio. Preço de equilíbrio. Beleza. Vou falar agora em relação aos elementos de cada curva. Aí vocês me digam se vai aumentar ou diminuir oferta ou demanda. Custos aumentaram. Quem que se desloca? Oferta Para onde que se desloca? para a direita. Para cá? Aqui? Sim. É para a esquerda, não? Tem que lembrar o seguinte, André. Para a direita, as quantidades estão aumentando. Para a direita. Aqui é o zero. Para a direita, aumenta. Para a esquerda, diminui. Para cá, diminui. Para cá, aumenta. Aumenta, para cá, diminui. Então, se eu deslocar a oferta para a direita, eu vou estar aumentando as quantidades. Faça a pergunta novamente, professor. Custos aumentaram. Oferta, aumenta a oferta. Na reta de demanda, cruza uma nova para. Não sei, professor. Desculpa. Beleza, Edilane. A oferta vai para a esquerda, Vai para a diminuindo. esquerda. Custos, André, faz parte de qual curva? Oferta ou demanda? Oferta, professor. Oferta, beleza. Sim, mas aí é que está a minha dúvida. Onde exatamente eu tenho que colocar essa bendita? Ela está aqui já. Você vai deslocar ou para a direita ou para a esquerda. Para a direita, ela aumenta. Se o custo aumentou, não tem como ela ir para a direita para aumentar, porque agora ficou mais caro produzir. Porque o custo aumentou. Se o custo cai, se o custo aumenta, a oferta tem que cair. Vai ficar mais caro produzir, vai ter menos quantidade à disposição do mercado. No caso, então, eu vou fazer uma paralela à oferta Só que para cá, para a esquerda. para a esquerda. A oferta 1 aqui e a oferta 2 está aqui. Por que para a esquerda?
Porque para a esquerda diminuem as quantidades. Ó, diminui quantidade. Agora, a oferta diminuiu. Diminui quantidades ofertadas. Por quê? Porque agora está mais caro produzir. Ah, tá. Se eu aumento a oferta, eu diminuo a demanda, no caso. Não, esquece demanda. Não está mexendo só com a oferta. O que vai acontecer no final é que vai ter uma interação entre oferta e demanda, mas estamos mexendo só na oferta primeiro, para saber o que. Por que a oferta reduziu? Porque os custos aumentaram. O equilíbrio mudou de lugar, André? Sim, tem um novo ponto de equilíbrio agora, né? Tem um novo ponto, beleza. Ó, ponto 1 aqui de equilíbrio, ponto 2. O que tem nesse novo ponto de equilíbrio? Aumentou os preços e diminuiu as quantidades. Isso. Isso mesmo. Agora aqui era 1, aqui é 2. Quantidade de equilíbrio reduziu. Reduziu por quê? Porque a oferta caiu. Olha lá. Diminuiu. Foi para a esquerda. Né? Expectativas do consumidor aumentaram, melhoraram com o futuro. Qual curva mexe? Demanda? Demanda. Se aumentou para a direita. Para a direita. Por quê? Porque as quantidades aumentam para a direita. Aumentou a demanda. Beleza. Agora que a gente vai ver o que aconteceu com o equilíbrio. O equilíbrio 2 estava aqui, o equilíbrio 3 agora está aqui. O que tem nesse equilíbrio? Ele vai ter um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. O preço vai pegar bem no meio aqui, né? Deixa eu ver se compensa pagar aqui. Beleza. Esse é o preço de equilíbrio 1. Esse é o preço de equilíbrio 3. E esse é o preço de equilíbrio 2. Beleza. O que aconteceu com o equilíbrio? Fez esse triângulo aqui, né? O equilíbrio. O equilíbrio tem essa linha aqui. Ele se moveu nessa direção aqui. Primeiro do 1 para o 2, 2 para o 3. Vamos para outro. Vocês é que vão montar esse aqui. De novo, pessoal, me ajudem a montar o gráfico primeiro. Depois vocês dão um exemplo.
Falei aí Faz para o mim. L, Faz o L. o preço em cima, a quantidade Preço. embaixo, Beleza. o X no centro, O X eu vou fazer de outra cor. Qual que é a oferta e qual que é a demanda? a oferta é para cima e a demanda é embaixo. Beleza. Aí você tem um ponto de equilíbrio, onde as duas se cruzam. Quantidade de equilíbrio. Preço de equilíbrio. Agora é com vocês. Já tá acabando essa tinta aqui, não acredito, cara. Vamos lá. Vocês aqui controlam agora. Me digam o componente, a curva que mexe e para onde que vai mexer a curva. Diminui a demanda, reta paralela, para a esquerda. O equilíbrio estava aqui. 1. Equilíbrio vai para cá. 2. O preço de equilíbrio agora estava no 1 aqui, vai para o 2. Quantidade de equilíbrio, quantidade de equilíbrio. Beleza. Por que reduziu a demanda? Diminuiu o preço e a quantidade? Mas por que diminuiu? Produtividade, Não, isso é o componente da oferta. Qual o componente da demanda? Expectativas. Pode ser. Edilane, você Renda? falou renda. Pode ser. A pessoa ficou desempregada. As pessoas ficaram desempregadas. Agora a demanda reduz. Tá certo. Ou o governo aumentou a tributação, por exemplo. Então a renda disponível vai diminuir também. A demanda diminui. Produtividade tem relação com a oferta. eu marquei errado, professor, eu estava anotando aqui. Vamos lá, mexendo na produtividade. Você quer que a produtividade aumente ou diminua? Tainá? Oi, professor, eu não entendi a pergunta. Você quer que a produtividade aumente ou diminua? Diminua. Tá, vai mexer com quem? Com qual curva? Qual oferta? Qual oferta? Você quer que a produtividade diminua, né? O que vai acontecer? A produtividade vai diminuir, então as máquinas vão dar defeito, as pessoas vão tirar mais tempo de intervalo, ou elas não vão trabalhar.
ou elas têm que ser treinadas ainda. Então, a produtividade caiu. O que acontece com a oferta? Ela vai diminuir ou aumentar? Ela vai diminuir, né? Diminuir. Diminui para a esquerda. Diminuiu a oferta. Estava no 1 aqui, vai para o 2. Tem um novo ponto de equilíbrio. Tem que lembrar o seguinte, não é mais essa demanda, tá? Essa demanda é 1. É a demanda 2, onde oferta e demanda se cruzam. O2 com D2, tá? Não é aqui, é aqui. O2 com D2. Tá? Vai gerar uma outra quantidade de equilíbrio, Q3, e um outro preço de equilíbrio, um P3. Eu sempre faço grande demais isso aqui. Aqui é P de equilíbrio 1, aqui é P de equilíbrio 2 e aqui é P de equilíbrio 3. Beleza. Professor, Opa! P1 e P2 está ao contrário. Ah, sim. Boa. Tá atento, hein? Só queria ver se estava atento, né? Deu certo. Deu certo, né? Beleza. Então tá. O que mais, pessoal, que vocês querem? Deixa eu fazer outra coisa com vocês. Não vai ser mais gráfico, não, tá? Vamos falar sobre tipos de mercado. Vamos retomar com vocês. Mercados agregados, pessoais. Pessoal, quais são os mercados agregados mais importantes? O que vocês lembram dos mercados mais importantes da economia? Dá uma dica. O primeiro deles é o mercado de trabalho. Daí eu vou perguntar para vocês, o que o mercado de trabalho determina? A demanda? A demanda faz parte do mercado, mas o que ele determina em termos de preço e quantidade? O que é preço no mercado de trabalho? Todo mercado estabelece preços e quantidades. Quais são os preços do mercado de trabalho? O salário. O salário, é isso? E a quantidade que ele estabelece? É quantidade de quê?
Produtividade? Quantidade produzida? Quantidade de gente empregada. Nível de emprego. É isso que esse mercado de trabalho ele dá para a gente. Ele dá salário, que é o preço desse mercado, né? Que é o preço do trabalho, e dá para a gente uma quantidade de gente empregada. Aquele nível de salário. Qual outro mercado agregado é importante? Produção? Isso, mercado de bens e serviços que a gente fala. Porque ele é agregado porque ele reúne todos os bens e serviços produzidos num sistema econômico. Não é só de automóvel, não é só de gasolina, né? Ele reúne todos eles. Que mais, pessoal? Eu tinha falado de mercados financeiros para vocês. E tinha citado 3 mercados que fazem parte do mercado financeiro. Quais são esses mercados? De transação? Não, não é. Mas é de transação de alguma coisa. Tá certo? Tinha falado do mercado de moeda. Lembra disso? Mercado de títulos também, você tinha comentado? Isso, é nesse mercado de moedas também, a mesma coisa. É um mercado de moeda e títulos, né? É aquela relação entre o Banco Central e os bancos. O preço desse mercado é a taxa de juros. E a quantidade desse mercado é a quantidade de moeda em circulação. No mercado de bens e serviços, que a Edilane falou, ou mercado de produção, pode ser, o preço é o nível geral de preços das mercadorias ali, bens e serviços. E as quantidades são as quantidades de bens e serviços que são negociados nesse mercado. Outro tipo de mercado financeiro que a gente tem é o mercado de capitais. Esse mercado de capitais, ele negocia a propriedade, né, de empresas. Propriedade ou dívidas. Considerando ali debêntures, por exemplo, que são dívidas do setor privado, né? Então, é o preço de propriedades e de dívida do setor privado, né? Onde eles se financiam, né? O setor corporativo, através do mercado de capitais. Então, quais são as quantidades desse mercado? São o volume de negócios, né? O volume de ações, de debêntures, de opções, derivativos, né? Então, esse é o mercado de capitais. O outro mercado que eu tinha falado para vocês é o mercado de divisas. Divisas são moedas estrangeiras, né? Então, o que esse mercado define em termos de preço? O câmbio. O preço desse mercado é a taxa de câmbio. E a quantidade desse mercado é a quantidade de moeda estrangeira em circulação.
todo mercado vai ter uma oferta e uma demanda. Todos eles. Agora, preços e quantidades também. Só que, em determinados mercados, o preço significa uma coisa e as quantidades também significam alguma coisa. No mercado de trabalho, o preço é o salário. E a quantidade é a quantidade de gente empregada, né? Não é a quantidade de bens e de serviços. Essa é a quantidade do mercado de bens e serviços. Assim como o preço no mercado de trabalho é o salário, e o preço no mercado de bens e serviços é um nível geral de preços da economia. E assim como no mercado de moeda e títulos, é a taxa de juros. Então, esses são os mercados agregados importantes na economia. Então, mercado de trabalho, mercado de bens e serviços, mercado de moeda e título, mercado de capitais e mercado de divisas. Agora, mercados particulares que são importantes na economia. O que vocês diriam para mim? Qual que é o mercado particular assim que vocês consideram importante para a economia? Se ele estiver desequilibrado, tudo desanda. Certeza que vocês sabem alguns. Podem falar. Eu dei exemplo de alguns nas últimas aulas, inclusive. Os produtos, professor. Isso, mas e produtos em geral estão no mercado de bens e serviços, né? Mas qual produto em especial você separaria como um produto importante? Petróleo? Petróleo. Mercado de petróleo é importantíssimo. Petróleo, Carne, que a gente havia comentado muito. sim. Mercado de alimentos, alimentos e bebidas, né? Mercado de alimentos e bebidas é importantíssimo. Petróleo é importante, alimentos e bebidas, automóveis, né? Não só automóveis, mas também motos, né? Mercado de veículos em geral, né? Que mais? Alimentos e bebidas, petróleo, energia elétrica, um mercado importantíssimo também. Mercado de minérios, mercado do aço, mercado de crédito. São mercados particulares que são importantíssimos, né? São mercados que definem preço de outros mercados, né? Muitas mercadorias dependem de petróleo, de energia, né, de alimentos e bebidas. Mercado de commodities, por exemplo. As commodities definem preço de muitas coisas. Professor, Opa! o que é isso? Qual o As nome? commodities são mercadorias negociadas, são mercadorias padronizadas, negociadas em grandes quantidades no mercado de futuros,
São mercados financeiros também, negociados através de contrato. Por exemplo, suco de laranja é uma mercadoria padronizada que é vendida em barris de suco concentrado. O Brasil produz bastante, Estados Unidos produz bastante. Então, qualquer comprador pode comprar tanto o nosso quanto dos Estados Unidos. A gente compete de igual para igual. Né? Mercado de petróleo, a gente também compete com outros mercados, porque é uma mercadoria comum. Por isso chama commodity em inglês. Commodity é mercadoria em inglês. Mas quando a gente fala commodity, a gente está falando de uma mercadoria que pode ser padronizada. Por exemplo, a soja. Soja é soja. Soja brasileira, soja argentina. Né? Etanol também. Né? Açúcar. Açúcar é açúcar em qualquer lugar. Açúcar de cana, né? Todo açúcar de cana vai competir igual. Então, são os preços internacionais que dão equilíbrio a esse mercado. Né? Então, as commodities são isso. Agora, dinheiro também. Existem contratos futuros sobre qual vai ser o valor futuro do real em relação a outras moedas. Então, existe taxa de juros, por exemplo, é uma commodity. É engraçado pensar nisso, né? Mas dinheiro em qualquer lugar. As pessoas podem especular com o real de qualquer lugar que elas tiverem. Assim como a gente pode especular em relação ao dólar. Qual vai ser o valor futuro do dólar em relação ao real? A gente pode especular em relação a isso. Então, commodities são essas mercadorias padronizadas, vendidas em grandes quantidades, sem diferenciação entre elas. Diferente, por exemplo, de um automóvel. Um automóvel não é uma commodity porque ele dificilmente é padronizado. Ele pode ter algumas configurações comuns, mas sempre tem algum projeto de engenharia diferente. Em termos de motor, em termos de autonomia, de espaço interno, de carroceria, né? Ele vai diferir em alguma coisa. Beleza? No caso, o minério, a energia elétrica também são commodities. Sim, só que a energia você não tem como passar, né? Mandar assim, vou mandar a energia do Brasil, assim, né? Nas condições que nós temos hoje, né? Vou mandar para a China, né? Não tem como fazer isso ainda. A energia tudo bem, é comum, beleza, só que ela não pode ser estocada para ser vendida, né? Então a commodity exige isso, né? Padronização, a venda em grande quantidade, o estoque, né? Bem lembrado, o estoque faz parte. Tainá, diminuiu um pouco a sua dúvida? Professor, agora eu entendi. Estava Beleza. confuso. Commodities são mercadorias comuns. Também não pode ser um produto altamente perecível. Você pode vender grãos, mas, por exemplo, eu vou vender tomate. Né? Complicado, né? Conforme a produtividade das coisas aumenta, né? Do capital, da tecnologia, do trabalho, a tendência é a gente gerar mais commodities. A gente ser capaz de produzir mais commodities no mundo. Só que existem mercados ainda, existem mercadorias que são muito específicas, né? Dependem muito de clima,
dependem muito da forma como são armazenados, né? Então, isso difere muito de lugar para outro. Por exemplo, o ouro é uma commodity. A prata, cobre. No caso, o dinheiro também pode ser uma commodity? Não. Pode, com certeza. Porque ele é facilmente estocado, né? No caso, e é comum também, né? Sim. São chamados contratos futuros. Você já ouviu essa expressão? Na verdade, o que a gente compra são contratos. Por exemplo, eu faço um contrato de compra para daqui a 2 semanas de 1 tonelada de cobre. E daqui a 2 semanas eu vendo esse contrato. O cobre não precisa sair do lugar dele para vir para mim. Eu só passei para frente. A maior parte das commodities negociadas, ela não sai do lugar. No caso, é vendido os contratos. Eu Sim. contratei, vamos dizer assim, eu contratei 50 toneladas de aço, são minhas, né? Então, Uhum. é uma produtora ainda, mas eu estou vendendo para o professor Gabriel, por exemplo. Esse produto vai para o professor Gabriel, mas passou pela minha mão. Eu sou, vamos dizer assim, um atravessador. Sim. Aí eu vou e vendo para outra pessoa já. Então o mercado ele vai circulando só o contrato. Por exemplo, por que uma casa não é uma commodity? Porque as casas têm padrões diferentes de construção, de elétrica, de hidráulica, né? Dos cômodos. Então, a casa não é uma commodity. Mas, por exemplo, se a gente tivesse uma forma de padronizar isso para todo mundo, o que é uma casa, por exemplo, a gente poderia vender como uma commodity, sem ela sair do lugar passear, né, no mercado. A gente só vende o título de propriedade dela. É assim o mercado. No caso, aqui no Brasil não é, mas na China já é uma commodity, né, professor? Ué, se a gente pega aqueles habitats, né, que tem na China, por exemplo, que você dorme em cápsula, a cápsula teria como ser uma commodity, né, que só está lá, né? Se o mundo inteiro tivesse isso, poderia ser uma commodity. Por que não, né? Então, à medida que a produção evolui, a gente vai ter mais e mais commodities, né? O problema do Brasil é que ele é especializado em commodities agrícolas. Então, a gente vende produtos com baixa diferenciação, com muita padronização, competindo com muitos países, e essa competição é uma competição por preço, né? Não é uma competição por diferenciação, né? Então, é sempre o preço mais baixo, é aquele que vende melhor. Então, a gente gasta muita coisa, né, com isso, muitos recursos, né, para essa competição por preço. E as indústrias compram essas mercadorias que têm um baixo padrão de produção e transformam essas mercadorias e beneficiam essas commodities para a produção de produtos com maior diferenciação de mercado, né? Em que não vai competir por preço, vai competir por marca.
É uma competição que está em outro nível, né? Não é quem paga mais barato, mas é aquele que tem maior funcionalidade, maior durabilidade, maior qualidade. São outras coisas. São produtos que têm uma sofisticação maior, né? Um exemplo seria: o Brasil é produtor de minério. Determinado país, vamos dizer assim, é produtor de arma, que compra o minério do Brasil e vende a arma para o mundo, vamos dizer assim. E vende arma para a gente. O problema não é esse. Né? Claro. O minério ele retorna para nós em outras formas, em carro, em computador, em avião, em arma, em celulares. Olha o tanto de coisa que tem valor agregado muito mais alto do que o minério de ferro. Tudo bem que avião a gente produz aqui com a Embraer, né? Mas avião, navio. Agora, existem outros produtos sofisticados que a gente não produz. Maquinaria pesada para agricultura. A gente é um super vendedor de soja no mundo, mas a gente precisa de uma maquinaria que vem de fora. Não é contraditório isso? Que mais, pessoal? Esse vídeo fica então como roteiro para vocês responderem as questões, né? Acho que ele vai ser bem útil para vocês. Bom, então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. E aí, conforme for, né, conforme vocês forem tendo dúvidas, me perguntem, tá? Dessa vez, eu vou fazer as recomendações e orientações ali no próprio formulário para vocês, quando vocês abrirem o formulário, e priorizem mesmo os vídeos, tá, do canal. Essas gravações aqui. Beleza? Porque esse conteúdo aqui está disperso no livro-texto de vocês e eu reuni esse conteúdo para a gente poder dar conta tanto da microeconomia, né, que é essa introdução aos mercados, oferta e demanda no nível individual, e também a macroeconomia, né, que trabalha os mercados agregados. Então, até para a gente poder estabelecer algumas diferenças, né? Principalmente da demanda individual para a demanda agregada. Lembrando que a demanda individual tem aqueles dois elementos ali, o preço dos complementares e o preço dos substitutos, né? Então, priorizem mesmo esse material, tá? Os vídeos ficaram um pouco longos, né? Em razão dos assuntos e da participação, né? Mas eu acho que foi muito boa. E lembrando também dos pontos em relação à vinda, né, a presença de vocês aqui nesses encontros síncronos, né?
Professor, Oi. no caso, o senhor vai liberar hoje, né? O formulário? Eu vou tentar liberar hoje. Se eu não conseguir liberar hoje, eu libero amanhã, mas eu aviso vocês no grupo, tá? Tá. Aí, se caso a gente começar o formulário nesse fim de semana, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato Sim, com o senhor. pode perguntar sim. Ah, tá. Ah, por exemplo, tem alguma questão que você queira pesquisar em alguma fonte externa. Me manda lá se você. Ah, professor, você acha que essa fonte aqui tá ok? Foi isso que você quis dizer na pergunta? Pergunta mesmo. Não tem problema não. Vocês têm tempo para responder, né? Beleza? Beleza, professor.